Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Pedologia Aplicada. Então, o objetivo hoje da nossa videoaula é fazer uma recapitulação do assunto abordado no planejamento da última aula, tendo em vista, que não ficou claro qual era o sistema que o professor iria utilizar, mas vocês procurem ver o áudio que foi gravado no grupo e siga esse áudio para fazer a síntese do conteúdo. Então, aproveitar esse momento por esse outro sistema para mim fazer uma abordagem sobre a crosta terrestre. Crosta terrestre. A gente colocou que a forma do planeta Terra é como um elipsoide de rotação, onde a diferença entre o diâmetro equatorial e o diâmetro polar ele não ultrapassa 50 km. Então é quase uma esfera. Mas aqui a gente quer chamar considerações, para a crosta, É sobre a crosta onde se encontra os nossos solos. Então, a crosta ela se divide em crosta superior, a crosta superior e a crosta inferior. Crosta inferior. As duas somadas, elas não ultrapassam 90 km. A crosta superior, vocês conhecem no ensino fundamental como o cial, a denominação cial. Por quê? Porque ela se compõe, os seus minerais são constituídos por silício e alumínio, predomina. Então são elementos leves. Vocês lembram na teoria do Big Bang, quando ocorreu a grande explosão, o material foi se consolidando, em torno dos mais pesados. O níquel e o ferro ficaram no centro da crosta a 6.370 km de profundidade e os mais leves na superfície, se consolidaram na superfície, dentre eles o silício e o alumínio. E um pouco abaixo o cima, a gente conhece assim no segundo grau, cima, silício e magnésio. Então as rochas da crosta superior são ricas em silício e alumínio e a das crostas inferior em silício e magnésio. Lembre sempre disso. Então, lembrando-se das rochas, 40% das rochas encontradas na crosta superior são do grupo dos granitos e gneisses. Esses dois grupos, gneiss. Mas na frente a gente vai explicar direitinho o que é a diferença de um granito para um gneiss. Então, 40% dessas rochas encontradas na crosta são do grupo dos granitos e gneiss. E cerca de 45% são os basaltos. Os basaltos em torno de 45%. Lembre que granito, em algumas literaturas, chega até 38,3% aqui. Eu arredondei para 40%. A soma dos granitos e gneiss, vamos deixar aqui, 40%, os basaltos 45% e outras rochas, outros grupos de rochas, o restante. Então, se a gente somar aqui 45 com 70, 45 com 38,3 dá 70. Então, de forma que mais de 6% são outras rochas. Outras rochas. Mais de 6%, até completar os 100% aqui dos dois grupos. Os granitos e os gneisses, os basaltos. Quando a gente fala em basalto, a gente não está lembrado que muitos materiais, através dos vulcões, vieram para a superfície na forma de lavas vulcânicas. Então, os basaltos constituem esse grupo de rochas que vieram do interior do manto.
Então, muitos solos no nosso Brasil, eles têm essa característica, serem originados de basalto, principalmente a terra roxa estruturada que é muito encontrada, muito comum na região sul e sudeste do país. Aqui na região da Zona da Mata também, a gente tem uma região onde se planta cana que os solos também foram originados do basaltos, né? Muito bem. Então, três grandes grupos de rochas: os granitos ignais, outro grupo os basaltos e outras rochas, incluindo as sedimentares, né? Sedimentares. Lembrar que existe outro perfil. Quando estamos fazendo perfuração de poços tubulares, vocês já puderam presenciar, sempre estão dizendo assim: quantos metros foi no sedimento? Né? Aquela parte do poço que foi perfurada no sedimento, geralmente ela necessita de um revestimento. Então tem umas tubulações azuis, né, que eles colocam para que os sedimentos não caiam dentro do poço. E a outra parte é a cristalina. Quando a perfuradez, a sonda está penetrando na rocha, você vê aquela poeira, percebe aquela poeira bem fininha. Então ali é o que a gente chama de cristalina. Olhando a Terra, nesse perfil de 6.370 quilômetros de profundidade, então 95% em profundidade caracteriza o cristalino. Muito bem. Então aqui as rochas estão nesses dois grandes grupos. Um grupo, os granitos, o segundo grupo, os basaltos, e o terceiro grupo, as sedimentares, incluindo. Né? E vendo do ponto de vista da composição mineral da Terra, se a gente for ver a composição mineral, então a gente vai verificar o seguinte, que 60% dos minerais são feldspatos, o grupo dos feldspatos. Mais na frente a gente vai caracterizar esse grupo. 60% de todos os minerais presentes na rocha pertencem a esses grupos, feldspatos. É uma palavra com radical alemão, da língua alemã germânica, feldes, né? Campo, né? Então, 60% de todos os minerais encontrados nas rochas pertencem ao grupo dos feldspatos. Portanto, 18%, o segundo grupo, são os anfibólios. Olha essa palavra, anfibólios e os piroxênios, né? Isso compõe cerca de 18% dos minerais encontrados na rocha. Quando a gente fala de anfibólios e piroxênio, esse grupo caracteriza aquela parte escura que a gente encontra nas rochas. Quando a gente verifica uma pedra de calçamento, um granito, a gente vai verificar que ele contém uma parte escura, além de uma parte clara e uma parte avermelhada. Então essa parte escura são os anfibólios, os piroxênios. Veja bem a palavra, é um pouco, né, num momento complicado, porque essa bibliografia, essa literatura, esse vocabulário, inicialmente das ciências geológicas, hoje chamados de ciências da Terra, então a gente vai se acostumando com essa nomenclatura. Então, anfibólios, piroxênio, então traduzindo numa linguagem mais simples, são aqueles minerais mais escuros que a gente encontra na superfície das rochas. Ou seja, minerais que na maior composição é composto de ferro e magnésio. Ferro e magnésio. Ou então nós podemos chamar de minerais ferromagnesianos. Né? Então simplificamos mais o grupo. Né? Então, 60% são os feldspatos, né? Mas na frente a gente vai dizer que nesses feldspatos o maior grupo são os silicatos. Mais na frente a gente explica. O segundo grupo, os anfibólios e piroxênios, que a gente denomina de ferromagnesianos. Os ferromagnesianos. E o terceiro grupo constituído pelo quartzo. Minerais de quartzo. Né? Então, cerca de 12% de todos os minerais encontrados nas rochas pertencem ao quartzo.
quartzo, né? Então, quando a gente lembra areia, quando a gente vê um depósito de areia, uma jazida de areia, se a gente chegar bem para pertinho, colocar uma porção na nossa mão e verificar bem de perto, a gente vai ver um material parecido vidro, né? Então, está se caracterizando nesse material a presença de quartzo, que é um mineral resistente. Por isso que o quartzo tem importância fundamental na construção civil, as nossas areias. Lembre-se da história das construções com areia da praia. Ali não é quartzo. Aquela areia são sedimentos marinhos que vêm que o mar, as correntes marinhas trazem do fundo do mar e depositam nas praias. Então aquele material não tem resistência. Ele é constituído basicamente de calcário. Calcário que é a forma de carbonato de cálcio que encontra nas estruturas dos animais e micro-organismos marinhos, né? Então, os minerais que se encontram na rocha, 60% são os feldespatos, 2% são os ferromagnesianos, segundo grupo, os ferromagnesianos, que compõem 18%, o quarto representa 12%, e o quarto grupo são as micas. As micas representam em torno de 4% e 7% e outros minerais, né? Outros minerais que se encontram nas rochas não ultrapassam 7%. Muito bem. Então as micas, quando a gente olha para a superfície da terra, a gente andando na roça ou por uma estrada, quando o sol está bem quente, a gente verifica o brilho, né? Alguns materiais na superfície brilhando, quando a gente se aproxima e verifica, são lâminas. Então naquelas lâminas estão caracterizadas as nossas micas, né? As micas. Um chama micas brancas e aquela escura chamamos também de biotita, né? Na realidade, as biotitas são lâminas escuras e caracteriza também os nossos minerais, caracteriza também minerais do grupo dos ferromagnesianos ali, né? Muito bem. Em parte, né? As micas, porque tem também as micas brancas, né? A branca a gente denomina de muscovita, muscovita. Vamos se acostumando com esse nome. Então, o objetivo dessa aula era dizer que a crosta terrestre ela se constitui de crosta superior e crosta inferior. A crosta superior caracteriza o nosso cial, silício e alumínio, e a nossa crosta inferior caracteriza o nosso cima, constituída de silício e magnésio. Olhando assim, dizendo, né, onde está o cial, professor? O cial encontra-se nos continentes. São as nossas montanhas, as nossas planícies, se caracteriza pelo cial. E o cima, se não for uma área vulcânica, né, verifica o cima no fundo dos oceanos, né? A caracterização de materiais de rocha rica em silício e magnésio. Olhando as rochas no geral, então, grande grupo, 38,3% são os granitos e os guinais, né? As nossas chamadas rochas magmáticas. O segundo grupo são os basaltos, né? Caracterizando 45% de todas as rochas encontradas na crosta terrestre, né? 6%, mais de 6% outras rochas, incluindo as sedimentares. Aí perguntando, e quais os minerais que fazem parte dessas rochas? Então, olhando para os minerais, o grupo que mais predomina, com 60%, são os feldespatos. Os minerais do grupo dos feldespatos, dentre eles o grupo dos silicatos, que nós vamos falar no transcorrer da disciplina pedologia, né? Nós vamos dar muita atenção, concentrar muita atenção para esse grupo. E o outro grupo são os ferromagnesianos, com 18%. São minerais que têm na sua constituição o ferro e o magnésio. E o quartzo, 12%. Caracteriza o quartzo, as nossas areias, né? Então, as areias é presente na fração solo. A gente vai voltar mais na frente com esse assunto. As micas representam 4%, que são formadas de lâminas, né?
um grupo de minerais, é a mica, é a biotita, a clorita, a ilita. Todos esses são minerais pertencentes a esse grupo micas. Nós vamos detalhar no transcorrer da nossa disciplina, ok? Meu boa tarde a todos. Solicito que vocês façam uma síntese, colocando o título, né, Noções Gerais de Geologia, sobre Geologia, essa descrição das rochas, da crosta terrestre, das suas camadas, depois as rochas predominantes e abaixo os minerais predominantes nas rochas. Não misturar muito, procurar separar em tópicos, para ficar claro quando o professor for fazer a análise da síntese de vocês, porque vai caracterizar uma nota. Procure colocar essa síntese na plataforma, que a faculdade está disponibilizando lá onde está o professor Tadeu Delmondes, com a disciplina Pedologia Aplicada. E não deixam também de assistir o áudio, né? Viu? Veja bem essa parte de áudio, porque o áudio é importante, porque foca a concentração de vocês nos pontos que estão sendo explicados. Muitas vezes a imagem distrai a gente, a concentração da gente, mas os áudios é o contrário, né? Fortalece mais a concentração da gente nos pontos focados. Então, meu boa tarde a todos.